As lagoas das Alagoas nunca vi natureza tão bela. Manguezais, os coqueirais, terra de nossos ancestrais. As lagoas das Alagoas. Então, galera, trazendo aqui mais uma artista do cenário alagoano aqui para entrevistar, para bater um papo com identidade. Dessa vez, né, já terminando essas apresentações dos membros do Identidade, trazemos agora Larissa Lisboa, que, assim, pelo menos para mim, é uma referência aqui do audiovisual alagoano. É uma pessoa que é uma entusiasta, né, do nosso audiovisual e que, poxa, não só realiza, como também faz formação, colabora para a formação de várias pessoas, para que outras pessoas possam também realizar. E um trabalho muito importante, né, que a gente sempre cita, inclusive a gente até premiou, né, que é o trabalho em parceria que ela teve com a Amanda Duarte, que é o site Alagoar, que anteriormente se chamou Audiovisual Alagoas, onde existe um catálogo de filmes, de produções audiovisuais alagoanas, onde a gente pode conhecer muita coisa. Eu gostaria que você desse aí uma boa noite, boa tarde, né? Sei lá, a gente tá gravando à noite, né? Mas ninguém sabe quando é que vai ser visto isso aí. Para você aparecer aqui na tela, Larissa. Tá joia, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui e definitivamente muito bacana não só estar falando um pouco mais, seja sobre a cultura, sobre o audiovisual, como também pela sua apresentação de estar rememorando do prêmio do Identidade, que definitivamente me emociona até agora. Poxa, eu agradeço aí, a gente que agradece, na verdade, Larissa, o seu trabalho, né, que eu já até falei várias vezes com você, né, mas falarei novamente aqui para as pessoas que estão acompanhando, que eu conheci muita coisa de produção audiovisual através do site, né? Inicialmente, quando eu vi a primeira vez, era Audiovisual Alagoas. Eu vi muita coisa que eu não conhecia, vi várias pessoas que eu nem sabia nem que tinham participado de filmes, como Pedro Salvador, estava assistindo um dia desse, aquele A Banca, né? Um filme que ele participou. Você vê o Felipe Seixas, né, o Fela também, várias pessoas da música, de tantos atores e atrizes também que a gente conhece, né, pessoalmente. Então, acho que é muito interessante e eu agradeço também, em nome da galera toda aí, por esse seu trabalho de catalogar, né, essas produções e permitir que a gente tenha acesso a elas, né. E aí, para começar, justamente como é o papo com identidade, eu gostaria que você trouxesse a sua identidade, né? Assim, sua origem, de onde você é, se você é daqui de Alagoas, de Maceió, do interior, para onde você foi, onde você está, e como isso lhe influenciou a querer trabalhar com audiovisual, né? E também como foi que você teve esse primeiro contato com o audiovisual e como começou esse interesse. Obrigada, gratidão. Então, eu sou daqui mesmo de Maceió, nascida e criada, só saí para viajar, nunca morei fora. E definitivamente eu bebo muito da cultura local, né? Comecei o meu diálogo com o teatro acompanhando a Companhia de Chapéu, né, mais de perto, assim, no sentido de ter contato com grupos locais, mas até me esqueço que aí eu falo agora da Companhia de Chapéu, que é 2007, mas até me esqueço que eu estava na rua também, no Jaraguá, no Sebrae, no Armazém Sebrae, né, então vi hoje, fiquei fã de Fernanda, de Vado, né, então, assim, eu sempre tive esse apreço pela cultura local. E para mim foi muito especial quando eu entendi que, além das artes cênicas, da música, aqui também existia cinema, né? Eu tive o prazer de saber disso assim que eu entrei na universidade, na UFAL. Eu entrei em jornalismo em 2003 e eu ouvi a Almir Guilhermino falar sobre Elinaldo Barros e dizer que já tinha feito filme aqui, que existiam outras pessoas que tinham feito filme aqui. Então, eu começo também tendo como referência, além de nomes, mas também tendo como referência Penedo, né? Tendo como referência o Festival de Cinema de Penedo, né? E aí eu fui atrás do livro e do Elinaldo, mas eu fui atrás do panorama do cinema alagoano e do próprio Elinaldo.
Foi isso que lhe despertou a começar a pesquisar e realizar? Ou você ali só realmente estudou um pouco, foi um interesse, mais uma curiosidade? Olha, foi algo que guiou muito a minha curiosidade, tanto que eu não podia ver um curso ou oficina sobre audiovisual que eu ia fazer. Eu me autodenominava até 2011, mais ou menos, rata de oficina, né? Isso também me ajudou a me desenvolver no sentido profissional, porque por ter tido ter participado de várias oficinas e cursos, eu tive um currículo diferenciado para o SESC, né? Foi o que me permitiu estar na função que eu desempenho hoje, que é analista de audiovisual do SESC Alagoas, né? E em paralelo, como eu falei, eu fazia esses cursos de oficinas e tentava também me ver como realizadora, embora isso não fosse o meu objetivo assim tão claro, né? Eu acabei sendo estimulada mais por atividades práticas, né? Teve a oficina de videoarte que eu fiz em 2007, também o fato de ter feito laboratório de imagem, que foi uma disciplina com o Celso Brandão, né, lá na UFAL, mas antes disso eu tinha feito também Fundamentos de Cinema com o próprio Almi, que a gente fez a produção de um filme, O Azul Turquesa, mas a gente acabou não concluindo o processo de montagem dele, né? Então, assim, eu tive algumas experiências com audiovisual logo no começo, mas eu não entendia ainda muito bem se eu poderia continuar, eu ainda não tinha me encontrado como realizadora. Eu até, como eu estou fazendo, né, esse mês, celebrando as minhas memórias audiovisuais, eu estou escrevendo sobre isso e fazendo alguns vídeos nos meus perfis, seja no Instagram, no Facebook. Eu até me lembrei também escrevendo esse tempo de quando eu fui para Sururu pela primeira vez, né? Eu estava na BD, na Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas, era uma das pessoas da direção da BD, e a gente queria, claro, ver esse evento funcionar, a Mostra Sururu, do Cinema Lagoano, que teve sua primeira edição em 2009. E nessa edição se participou com filmes convidados, né? Então se fez um panorama de filmes que vem num recorte, teve, acho que desde 1975, porque teve filme do Celso, o primeiro filme do Celso, Reflexos, e veio com outros filmes curtos, ou até os docs-TVs, que eram médias-metragens, até 2009. E nesse bolo entrou 2 filmes que eu tinha feito, um deles eu fiz com a Alice Jardim, que foi Celso Brandão, sobre o Celso Brandão, e Contos de Película, que foi meu primeiro filme com equipe. Eu estava com 2 filmes na mostra, mas eu me lembro vivamente de estar na abertura da mostra e ver a Gazeta, ou era alguma outra emissora de TV, e dizerem assim, Larissa, vai lá dar entrevista. Eu, você é diretora? Eu, quem sou eu? Né? Então, assim, não era muito fácil. Né? E eu acho importante estar falando isso, porque, inclusive, a gente, às vezes, pula esses detalhes ou passa uma mensagem adiante como se, para a gente trabalhar com audiovisual, para a gente ter o audiovisual como expressão artística, a gente precisa ser aquela pessoa especialista ou aquela pessoa que domina tudo, né? Eu, felizmente, assim, apesar de eu não dizer que as oficinas me aproximaram tanto do cinema local ou do cinema brasileiro, porque eu sinto que havia alguns distanciamentos, mas não foi por achar que eu deveria ter um conhecimento máximo que eu me inibi. Se eu me inibi em algum momento foram por inseguranças ou por não estar me autoafirmando como diretora. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tinha interesse de registrar alguma coisa ou de criar um filme sobre alguma coisa, eu ia lá e fazia. Né? Mesmo, por exemplo, o Efernescer, que é um dos meus primeiros filmes e que eu não planejei fazer, e que foi uma entrevista que eu estava operando a câmera para o Ivo Farias, que fez um documentário chamado Acordes de Fernão Velho, para o TCC dele. E a única entrevista que para mim tinha sido a mais emocionante, ele disse que não tinha colocado no documentário. Eu fiz, sim, Ivo, mas então eu posso usar essa entrevista? Ele autorizou e aí eu criei um filme com a entrevista ainda, né? Que se fosse pelos padrões do que para mim tinha sido apresentado como documentário, eu teria que ter feito de outra forma, eu teria que ter mais conteúdo, eu teria que ter mais personagens,
né? Então, assim, eu meio que já me libertava do padrão, mas ao mesmo tempo eu ainda me sentia aprisionada por ele, né? E aí eu tô falando isso também porque eu venho refletindo sobre isso e através do trabalho que eu fiz com o SESC, eu sempre tento entender essas dificuldades, porque a gente tem um projeto, por exemplo, como o Ateliê SESC de Cinema, que é realizado há uma década e que a gente trabalha sempre com pessoas que, na maior parte das vezes, não têm muita experiência com a linguagem. E eu sinto que o ateliê empodera elas, mas elas não saem de lá se sentindo as realizadoras que eu enxergo que elas são, né? Então, assim, eu também sempre tive essa visão, assim, que é até muito engraçado hoje, porque eu vi uma das lives, né, que a gente tá fazendo lá pela Lagoa com a Rita Moura, e eu vi o Anderson comentar, né, Rita em breve vai ser diretora de filme. E para mim, quando eu vi a Rita Moura como diretora de fotografia em Fênix, em 2013, se eu não estiver enganada, eu já fiquei nessa expectativa. Meu Deus, será que ela vai começar a dirigir filme agora? Então, assim, para mim não existia isso. Assim, claro que eu entendo que é natural que as pessoas vejam que não vão, sei lá, ser logo diretores, que possam querer aprender mais, ter mais confiança ou desenvolver mais a ideia, ter mais maturidade. Eu sei que tudo isso também traz uma vantagem, né, de você ter uma mais qualidade no que você vai fazer, porque eu digo que eu sou justamente um exemplo de empoderamento, mas ao mesmo tempo das pessoas olharem e dizerem, poxa, a Larissa faz os filmes, se vira, não é tipo grandes filmes, né, mas a gente e às vezes eu até olho assim e digo, gente, ó, vocês estão com medo de fazer pior, veja os meus, não vai conseguir fazer pior do que eu. Mas eles não são tão ruins assim, não, é só quando eu quero tirar onda mesmo. Então, Larissa, como eu falei com você mais cedo, né, eu estava pesquisando algumas coisas suas. Já, na verdade, já conheço algumas coisas, né, de muito tempo, mas para conversar, pesquisei mais ainda. E realmente eu acessei o seu canal do YouTube e lá tem inúmeras produções, né? Coisas de poucos segundos até documentários, né, com mais tempo. E é isso, assim, dá para perceber que você deu vontade, você vai lá e realiza, né? E que não tem, assim, nada de questão de equipe. Muitas vezes tem lá edição, imagem, montagem, Larissa. E, assim, na verdade, eu acho isso ótimo, né? Eu lembro de uma vez que eu fui no Sesc, inclusive você tinha feito uma seleção lá do Festival do Minuto, né? De alguns filmes. E aí a gente sai de lá com essa sensação de que a gente pode fazer qualquer coisa, né? Que alguma ideia que a gente tenha, que a gente consiga realizar, já é audiovisual, né? Já faz parte. Tem essa categoria que eu costumo dizer que ela é muito inclusiva, que é o experimental, né? Que qualquer coisa você pode enquadrar dentro disso e fazer o que você quiser, tiver na sua cabeça. Você trabalha muito também com, né, com isso do experimental. E eu queria que você falasse sobre isso também, assim, essa questão que eu vejo nos últimos filmes, pelo menos os últimos vídeos que você tem colocado, tem trazido muito a sua intimidade, né? Seus espaços, seus locais. Né? Eu estava vendo, você lançou recentemente O Meu Lugar, né? E o Carta Sim. para Paulo, que inclusive já iniciam com o seu processo de edição ali, né? Assim, você mostrando, você ali na frente do computador editando, e depois o filme vai fluindo, né? Normalmente depois volta de novo para esse processo. E eu gostaria de entender assim o que é que você tem, o que é que tem lhe estimulado a mostrar essa intimidade, a mostrar esse fazer, né? E mostrar esse seu espaço, né? Massa. Então, assim, como eu tinha pontuado, né, sobre a questão de ter feito vários cursos de formação, então, assim, isso ia me munindo de informações, mas, ao mesmo tempo, isso ia me trazendo alguns conceitos e alguns parâmetros, né, que, em parte, eu meio que me aprisionei por eles, né? Então, assim, eu tenho uma produção que eu fiz e que eu me via essencialmente como documentarista, né? Eu fiz documentários mais entre 2008 e 2011, mais ou menos, e eu não enxergava até esse ano boa parte dos meus primeiros filmes como filmes.
né, que são os mais experimentais, as animações que eu fiz. E isso foi também desencadeado a partir de oficinas, tanto a de videoarte que eu fiz em 2007, como eu também fiz uma de animação em 2007, todas duas no Sesc, né, no Sesc Alagoas. E isso me fez experimentar, né? Então, assim, eu vivia nessa dicotomia de entender que eu podia pegar uma sequência de fotografias e transformar num filme, porque o cinema é isso, é uma sequência de imagens em movimento, né? E a origem do cinema, então, clássico mesmo, de película, é quadro a quadro de imagens que criam um movimento, né? Então, mas ao mesmo tempo, quando chegou os editais, né, eu peguei os editais desde o começo, né, inclusive eu mandei proposta para as duas primeiras edições do edital do Estado. Eu, primeiro, vi que o que eu estava escrevendo não estava sendo valorizado de forma nenhuma, nem por mim, mas não estava sendo valorizado no edital. E segundo, e aí eu tipo meio que fiquei nessa coisa. O primeiro projeto, por exemplo, que eu mandei para o primeiro edital foi um documentário. O segundo projeto já foi uma ficção. E eu meio que fiquei nesse lugar bem preciso de que eu só poderia continuar fazendo filme se eu conseguisse recurso, ou que eu só poderia continuar fazendo filme se eu fosse para ficção. Eu não via que o que eu estava fazendo já era ficção, porque o meu conceito não era expandido como é hoje. Eu só fui entender o que era um filme híbrido em 2002, 3 anos depois, 2013, 2014, por aí. E só fui viver a produção de um filme híbrido no ateliê em 2015, quando eu acompanhei a realização do Mosquinada. Então, foi quando eu vivenciei o que era a construção de um filme híbrido. E isso foi, assim, não automaticamente libertador, mas isso foi algo que foi me munindo para eu me libertar disso. Então, assim, se eu entendi, né, que eu não estava, entendi, comecei a entender e me distanciar do cinema comercial. E entender que eu não queria estar nele, né? Por mais que de alguma forma eu vá dialogar com ele, por mais que de alguma forma eu não posso negar que ele exista, ele pode negar que eu exista. Né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu fui me empoderando, e esse empoderamento começou depois de um hiato, assim, eu passei um tempo, inclusive, como você disse que viu lá o meu canal, né, e aí eu me nego, mas ao mesmo tempo eu inicio um outro processo, né, porque em 2013 eu começo a fotografar muito imagens refletidas, eu sou apaixonada por reflexos, né, e aí eu não conseguia só fotografar. Então, assim, se alguém alguma vez na vida me pedir para eu dizer se eu sou mais apaixonada por fotografia ou pelo audiovisual, é uma resposta muito difícil, né? Eu posso me expressar e posso conseguir transpassar muita coisa na minha vida através das duas linguagens. Então, assim, ficar sem qualquer uma delas ia ser muito difícil para mim. E aí eu comecei a colocar, né, porque eu queria também estimular com essa minha atividade, fazendo reflexo e compartilhando, que outras pessoas fizessem também. Então eu criei o projeto que é o Diário Refletido, que é uma página também, que é um Instagram também. Ele funciona hoje muito mais como Instagram, as pessoas usam a hashtag e aí eu posso repostar. Isso é uma permissão que elas me dão, né, a usar a hashtag do projeto. Isso no Facebook funcionou um tempo, mas não teve a funcionalidade que tem hoje no Instagram. A página ainda existe, mas nem eu lembro, às vezes, de atualizar ela. E também teve esse processo, assim, que eu me aproximei muito das redes sociais. Eu gosto muito. Eu fiz também especialização nisso, tecnologias web para negócios, foi a minha especialização. E aí, mas eu não entendi. Eu fiquei bem empacada, assim, com relação a como pegar essa minha paixão por reflexos e transformar num filme, né? Não foi algo que para mim foi simples, e quando eu começava a pensar eu complicava, né? Porque eu pensava em envolver atores e não necessariamente eu precisaria envolver atores. Então eu estava com um formato de cinema que eu não conseguia me libertar. Até que o Festival do Minuto, que você inclusive fez referência aí, que você já viu no Sesc, mas eu tinha já entendido o valor do Festival do Minuto através de Alice Jardim, Nivaldo Vasconcelos e Mariana Bernardes, que fizeram uma oficina de microvídeo, e ela teve algumas edições, mas a primeira foi em Penedo, né, que eu acompanhei lá, e ver os alunos assim fazerem filmes de 1 minuto
em tão curto espaço de tempo foi muito inspirador, mas eu não assimilei isso exatamente naquele momento. Então, assim, só em 2016, quando Paulo Silva estava num grupo de estudos do SESC, e ele provocou, a gente estava no grupo de estudos mais para falar sobre o cinema lagoano, e aí ele fez, por que a gente não cria filmes também? Né? Ele provocou, mas ele nem ficou para criar depois. Ele não pôde continuar no grupo de estudos. Mas aí a gente foi criar, e aí a gente criou em 2016 três minutos, né? Roupa qualquer, composição e filme do filme. E, coletivamente, dentro do grupo de estudos do Sesc Alagoas. Né? E aí esses minutos foram para a Mostra Sururu, e também um deles, o Roupa Qualquer, foi destacado no Festival do Minuto. E ele foi para, se eu não estiver enganado, ele rodou pelo Brasil no destaque da mostra do ano de 2016. Né? Então, assim, foi uma experiência que aí sim me transformou, porque eu me coloquei também, além de estar criando coletivamente, mas eu também estava montando e a gente também estava filmando e pensando no argumento, roteiro, tudo junto. E eu meio que saí, né? Eu consegui quebrar de alguma forma isso. Até que em 2017 eu comecei a produzir Entre Rio, né? Que também foi outra forma. Mas aí o Entre Rio tem uma influência de narrativas em movimento, porque eu participei da oficina Narrativas em Movimento, que é um projeto da Núcleo Zero, em Penedo, e eu vi eles lá pegarem a imagem de uma pessoa e sobreporem um dos meus reflexos em vídeo. Né? Eu fiz, isso, eu não tinha entendido ainda o que era para fazer, agora eu sei! E aí eu consegui fazer Entre Rio, e depois aí eu já entrei no outro processo, assim, que eu também tenho, eu falei de Paulo Silva, e eu tenho ele como uma referência muito forte para mim, porque o cinema dele, principalmente Retina, né, que é um filme que está disponível online, se você ainda não viu, Retina, assista. Para mim, e é muito engraçado, porque o Paulo me chamou para estar em Retina, e eu não consegui estar, e ao mesmo tempo eu não tinha certeza se era para eu estar, mas ele acabou não conseguindo marcar comigo e eu fiquei fora de Retina, graças a Deus. Porque se eu tivesse em Retina, eu poderia não gostar tanto do filme. E Retina é um filme que o Paulo pega as memórias dele e soma com outras pessoas, com a memória de outras pessoas, né? Que é o Almir, o Nivaldo e a Alice, falando sobre cinema, falando sobre as memórias dessas pessoas. Então, assim, eu já tinha referência de cineastas que falavam sobre a memória, mas foi através de Retina, assim, que eu tive esse estalo. Mas aí também depois veio Eu Me Preocupo, que tem uma cena. Então, assim, eu tô falando isso porque eu assumo mesmo que, por exemplo, o momento de eu finalmente conseguir colocar nos meus filmes, né, como Carta para Paulo e como Meu Lugar, me colocar filmando, foi porque eu estou reproduzindo o que Paulo fez. Então, eu estou seguindo os passos dele. É mais ou menos por aí. Entendi, então. Realmente, no Carta para Paulo, isso fica bem explícito, né? No que você escreve lá. Eu assisti hoje, né? Na verdade, mais cedo, pesquisando um pouco. E, assim, realmente eu também participei da oficina de montagem, né? Que foi promovida pelo SESC, né? Ministrada pelo Paulo. E a gente conseguiu lá, né? Dissecar o filme, né? O Retina. Acompanhamos os vários cortes que teve, né? O filme, né? Até chegar no que ele é. Eu acho também lindíssimo. Né? Inclusive, até mostrei para Jéssica um dia desse, ela indicou nos filmes dela, né? Achei, porque realmente é um filme que ele é muito, assim, inspirador. Eu acho, assim, e a gente que participou da oficina e vê como foi o processo, né? Que inicialmente não era daquela forma, né? E aquilo foi se colocando desse jeito. E primeiro ia ser só os relatos mesmo dos entrevistados, né? E acabou se tornando um filme sobre Memórias do Paulo, né? Ele se colocou no filme posteriormente, não era essa a ideia inicial, pelo menos no que ele passou para a gente lá, né? Eu achei muito interessante, é um filme lindíssimo, né? E que bom que ele inspirou a fazer tudo isso aí, porque assim, eu assistindo o Meu Lugar hoje, não pude deixar de lembrar da vez que a gente esteve aí na sua casa, né? Produzindo um evento Suando na Sala, em 2016, né? Que foi do Felipe Devais. Sua casa é lindíssima, né? Um lugar, assim,
que ele acho que ele ainda guarda muita característica histórica, né? Uma casa antiga, né? E é um espaço que você justamente fala sobre isso no filme, que serviu para muita experimentação sua, né? Com fotografia, com filmagens, né? Inclusive nesse próprio processo aí no meu lugar. E eu gostaria também que você falasse sobre essa questão de você se colocar também como participante dos filmes e também, assim, trazer essa questão que você participou também, não sei se participa ainda, da peça da Cia, né, de Chapéu, que é Alice, né? Sim. E como foi esse processo, assim, de vocês sair também, não só ficar atrás das câmeras, mas ir para frente da câmera e para cima para cima do palco, né? Se assim dizer. Mas, então, até foi curioso que eu achei massa que eu citei, né, a dificuldade que eu tinha lá na mostra de 2009, estar na frente da câmera. E esse processo eu meio que desconstruí em duas frontes, né? A primeira fronte foi quando eu comecei a trabalhar no SESC, né? Porque aí para a gente fazer a divulgação das ações, a gente precisa, né, sem dar entrevista e o ao vivo, assim, durante muito tempo, dar entrevista ao vivo para mim foi muito difícil. Mas eu fui começando a entender, não só pelas entrevistas que eu dava no SESC, mas também por ter participado também de gravações de alguns documentários e outras experiências, que eu não achava tão desconfortável assim também. Eu estava me acostumando, eu não estava achando mais tão desconfortável estar na frente da câmera, né? Embora agora, nesse momento, por exemplo, da quarentena, do isolamento, às vezes eu fico super nervosa de estar online, falando, às vezes, numa conversa de videochamada, que não está nem gravada, que ninguém vai assistir, eu fico nervosa. Então, o nervosismo é algo que vai e vem e não dá para controlar nem entender sempre, né? E outra coisa também, nesse processo de me colocar na frente da câmera, passou a ser a minha compreensão, porque eu acho que eu já tinha escutado em vários momentos dizerem que o autor, não era incomum que o autor estivesse na obra, quer ele quisesse ou não, e que em muitos momentos o autor se assumia na obra de algumas formas, mas aí cada um vai entender de que forma é possível, né? Então, assim, para mim, eu entendo agora nesse ciclo que eu estou, nessa fase que eu estou, que eu só consigo ver o meu filme quando eu estou nele, né? Os meus filmes, quando eu estou nele. Mas, claro, eu posso fazer alguns que eu não esteja. Animação, às vezes é mais complicado. Eu fiz uma animação que não está pronta ainda, mas que eu comecei em 2018 junto com outras colaboradoras. E, em parte, eu estou lá simbolicamente, mas eu até pensei se eu ia colocar reflexo nela, mas eu fiz, velho, vai ficar muito complicado. Eu acabei não fazendo, né? Mas eu entendo isso, assim, eu entendo que o meu cinema é um cinema de autor, então acaba sendo um cinema onde, de alguma forma, eu vou trazer alguma coisa minha, eu vou me trazer alguma coisa dessa forma. Para falar sobre o processo de Alice, eu não estou mais no processo, mas de toda forma acho super válido falar. Estive em Alice durante 3 anos e definitivamente foi algo que eu não imaginava, né? E tem toda uma história, uma trajetória, né? Eu mencionei a Companhia de Chapéu porque é uma companhia que eu sou apaixonada há muito tempo. E, inclusive, um dos meus documentários é Companhia de Chapéu também, né? E eu sou ótima, que eu sou super, tipo, Celso, eu chamo de Celso, e a Companhia de Chapéu são de Companhia de Chapéu. Sou super criativa para dar nome para filme. E eu estava assistindo até recentemente Companhia de Chapéu, e eu tenho sempre muita vontade de dialogar com eles, de estar em contato. Então, em 2016, eu também fiz parte da companhia como membro, né, entre 2011 mais ou menos e 2013. E 2016, o Magno Ângelo, que é meu colega de trabalho, me disse que eles estavam pensando em remontar a Alice. E isso jamais ia passar para mim como uma informação qualquer, né? Porque Alice foi o espetáculo que eu acompanhei em 2007, quando eu estava me sentindo mais parte da cena local e ainda assim de uma forma como espectadora, né? Não era ainda como uma artista, vamos dizer assim.
E eu, tipo, fotografei muito aquele espetáculo, eu escutava os meninos falarem sobre Alice, eu sabia, porque eu já tinha assistido, como eu fotografei, eu já tinha assistido muito espetáculo, então eu sabia, até aquele momento, até 2016, eu sabia como era uma cena, e hoje eu ainda vou saber, né? Até porque eu passei 3 anos em cartaz com o espetáculo. Então, assim, me veio essa ideia, no momento que o Magno falou, me veio essa ideia, que poderia ser a ideia mais absurda, porque quando eu fiz parte da companhia, eu jamais me coloquei como atriz. Eu estive junto com o Tiago num projeto que a gente ia fazer uma videoarte, que infelizmente ficou inacabado, mas eu ainda olho para ele, quem sabe isso seja resolvido. E com o Tiago e com o Jonathan Albuquerque, a gente filmou, fez parte do processo durante um bom tempo, mas eu não estive em momento nenhum na frente da câmera, eu não estive em momento nenhum que eu estava na Companhia de Chapéu como associada, né, como membro, me dispondo a estar como atriz. E aí, nesse momento, eu não estava, eu nem me propus a voltar para a companhia, mas eu me dispus a estar como atriz convidada, sem nunca ter atuado na minha vida. Então, assim, não foi um processo simples. Eu sabia também que eu estava, primeiro, indo por um afeto muito grande que eu tinha ao espetáculo, e segundo, me colocando num lugar que nem sempre ia ser confortável para mim, né? Então, assim, eu era muito sincera com eles e eles sempre me permitiram essa sinceridade, de dizer quando eu estava com medo de fugir, ou de dizer quando eu estava travando, ou de dizer as coisas, e eles sempre me incentivaram imensamente, assim. E aí, assim, eu lembro até hoje da estreia, né? Que eu fiquei muito, muito nervosa. Mas, felizmente, o espetáculo, nessa versão que a gente remontou em 2016, ele começava com a música, né? Então, assim, eu acho que a música do espetáculo tinham várias músicas, mas essa, especificamente, ela serviu para extravasar também, né? Então, depois eu passo nesse primeiro momento de estar muito nervosa para depois entender que eu consigo sobreviver. Então, assim, mas foi um processo para mim que eu não sei se eu consegui me libertar tanto como atriz, né? Porque, ao mesmo tempo, eu não me via com a ambição de estudar atuação. E olha que eu sou muito apreciadora, assim, tanto que me angustia muito a gente não ter muitos espaços de diálogo para falar sobre atuação. E eu sei que a gente precisa falar muito sobre atuação em todos os quesitos e no caso que eu posso colaborar mais, que é no sentido do audiovisual, né? Que é no sentido do cinema. Então, assim, e aí eu entendo muito isso, mas eu não consigo e não pretendo falar como atriz. Eu me via mais como uma não atriz em cena. E olha que esse termo é um termo muito prejudicial, porque é um termo de anular aquela pessoa que está ali atuando. Então, assim, mas para mim é difícil me ver como uma atriz amadora porque eu não tinha ambição. Eu queria estar naquele espetáculo, eu queria estar naquela vivência, mas eu não tinha uma ambição como atriz e não segui tendo, né? Tanto que eu encerrei o meu processo. Espero. Mas então, Larissa, a gente chegando aqui no final, né, desse papo, que tem aquele tempinho, né, que eu falei que a gente busca, né, alcançar, né, nem sempre é possível. Mas eu espero que essa conversa, assim, para quem acompanha, seja um estímulo a que a gente possa sempre experimentar, né, quem esteja assistindo e tem algum interesse de produzir uma obra audiovisual ou participar de, quem sabe, de uma peça, de um filme, atuando, né? Que possa se inspirar aí na sua história e ver que a principal questão é a gente se dispor e se colocar, né, para realizar esses tipos de arte, né, assim, que seja no vídeo, no palco, ou aonde for, né, alguma intervenção. E, poxa, é por isso que também uma das coisas que eu quis trazer você aqui inicialmente foi para trazer essa inspiração, né? Porque realmente eu também, como eu trabalho com câmera, né, assim, eu me inspiro muito no que você faz para também querer fazer minhas coisinhas aqui, filmar, gravar alguma coisa e colocar, né? Eu acho que quando a gente tem alguém que a gente consegue se espelhar e ver que dá para fazer, a gente também ganha mais coragem, né? Então eu queria só para finalizar, aqui eu separei
Vou até dividir a tela aqui para poder mostrar. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu separei aqui o site, né? Alagoá, é claro. Eu queria que você comentasse como foi que surgiu essa necessidade de catalogar e de disponibilizar isso para as pessoas, né? Através, inicialmente, do Audiovisual Alagoas, né? Como a gente tinha conversado antes. E agora com o Alagoá, né? Que mudou de nome aí, mudou de identidade visual, né? E que Sim. tá lindo, né? Obrigada. Então, o Alagoá foi uma inspiração que veio do livro do Alinaldo, né, do Panorama do Cinema Alagoano, que já apresentava, né, os filmes que tinham sido realizados entre 75 e 82. Então, assim, eu vi que ali a gente tinha como começar um mapeamento de filmes. E por que não? Eu estava fazendo meu trabalho de conclusão de curso, né, em 2008. E por que não tentar entender o que é que tinha sido feito naquele espaço de tempo, né, entre 82 até 2008. Então, essa foi uma proposta para ser um livro impresso, que era um catálogo, né, que foi a proposta do meu trabalho de conclusão de curso. E aí, quando eu fiz a especialização em 2010, foi que, para mim, ficou claro que poderia ser um site. E mesmo o site não empataria o livro, ou o inverso também não. Né? Mas eu não tinha condições naquele momento de entender como dar esse corpo que ele tem hoje, né? Porque a gente conseguiu dar esse corpo que ele tem hoje, não só porque a Amanda Duarte é uma pessoa que tem uma organização que eu admiro muito, no sentido de pensar como é que as coisas podem estar mais acessíveis, ou como é que elas podem ser mais sustentáveis, ou como a gente pode torná-las mais atrativas também. E ela passou um ano, um pouco mais de um ano com a gente no Alagoá, né? E foi por conta dela que o Alagoá foi lançado, né? Ela chegou e me perguntou se eu retomava o projeto, se ela estivesse junto, e eu disse que sim, eu estava esperando justamente que alguém chegasse junto, né? Então, assim, e naquele momento, além de ter esse estímulo maravilhoso da Amanda, também compreendi que existiam filmes alagoanos que estavam disponíveis online, e eu não tinha dimensão do quantos eu fui tendo dimensão justamente para colocar no Alagoá, né? E a gente tem esse espaço onde a gente cataloga os filmes estando online ou não, que é o catálogo, mas a gente tem o espaço específico dos filmes online justamente por entender que em muitos casos as pessoas não teriam como saber quais filmes alagoanos estariam online se a gente não tivesse inserido aí, né? Então aí também a partir desse eixo a gente vai criando outras questões também, né? Aqui no Acesse existe um espaço que é o Panorama, que é um espaço onde a gente coloca um eixo mais histórico, né? Que a gente fala dos primórdios, Festival de Penedo, editais, Mostra Sururu, e aí os eventos e mostras que aconteceram aqui. E a gente coloca conteúdos que podem ser acessados, né? Como cadastro, os cineclubes cadastrados, as críticas que estão disponíveis, os roteiros e vai outros conteúdos. Então, assim, a gente hoje tem uma diversidade de conteúdo que está diretamente ligada aos colaboradores que passaram ou que estão com a gente, né, no Alagoá. Né, que aí também entra a questão das entrevistas que foram realizadas durante um tempo, depois pararam e a gente retomou no ano passado. Né? Então, a gente tem ciclos, né, porque em boa parte dos casos a gente contou com voluntários, com colaboradores, né, quando não eu mesma. Né? Então, a gente, infelizmente, tem aqui também coberturas de alguns eventos que a gente fez, né? E aí tem um conteúdo que a gente sabe e reconhece que é muito rico, assim, e não é falta de humildade, não. Até separei aqui algumas... Eita, que esse... Peraí. Bem, não está ainda agora no momento, mas aqui tem, em cima tem algumas abas que tem alguns filmes seus, né? Justamente alguns filmes que Sim. você até falou, né? Fernecer, o da Cia do Chapéu, A Idade da Coruja, né? Que é sobre o Corujão, tava dando uma olhadinha É. aqui. Infelizmente não vai dar para mostrar, mas assim, enfim,
fica aí, a título de curiosidade, para quem quiser acessar, acompanhar as suas produções, né? É só colocar aqui na pesquisa, que eu fiz isso, Larissa Lisboa, e vai aparecer tudo aí que você participou de alguma forma, né? Inclusive até revisão de textos, de críticas, né? Que eu achei uma Sim, parte, inclusive, interessante, porque eu assisti alguns filmes alagoanos recentes, né? E senti a necessidade de procurar alguma crítica sobre eles, assim, porque eu tenho um olhar um pouco limitado, né? Então a gente entende algumas coisas, tem algumas coisas que a gente fica meio assim voando, né? Sem compreender tanto. E uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é ler críticas, né? Eu acho interessante essa que parte das massa. críticas, que faz a gente ter um outro olhar, né? Depois que a gente assistiu, estava lendo inclusive como ficamos da mesma altura, né? Sim, É esse o da nome do Laís filme. Araújo. E estava lendo uma crítica sobre, né? Que assistiu o filme, que ele participou daquele festival agora online, curta, não sei se é Taquari. Taquari. E, assim, sinto necessidade de procurar alguns textos sobre, e o site também é esse espaço, né? De você ter acesso às críticas. E eu achei muito interessante isso, é um site completo, né? Eu agradeço mais uma vez a sua ideia, junto com a Amanda, de disponibilizar tudo isso para a gente, porque realmente, para quem tem a curiosidade, quem tem o interesse, é um prato cheio, né? Para ter acesso a vários tipos inclusive até a curadoria, né? Que várias pessoas indicam filmes de acordo com o seu olhar. Eu acho muito interessante. Parabenizo sempre aí seu trabalho, não só como realizadora, mas como formadora também, alguém que permite, né, que a gente, você no caso, né, um atravessador aí, né, que faz a ponte aí entre as pessoas que têm algum interesse no audiovisual, em fazer o audiovisual e ter acesso a cursos, né, pelo SESC, através do seu trabalho. E é isso, só tenho a agradecer aí também você aceitar o convite para conversar aqui comigo hoje e desejar aí que a gente passe por essa situação que a gente está hoje da melhor forma, né, que todo mundo se cuide, que assim como a gente está agora aí, realize suas coisas em casa, né, por enquanto, até que a gente possa voltar a fazer tudo na rua como a gente gosta de fazer, né? Verdade. Eu queria agradecer você pelo convite e por esse derramamento de reconhecimento que é sempre muito bem-vindo e necessário, né? Porque as inseguranças são muitas e a gente, do mesmo jeito que se anima com pouco, muitas vezes a gente se empaca com pouco também, né? Então, o Alagoá para mim também é essa fonte, assim, onde eu me empolgo e me encanto em ver trocas, sejam elas simples ou sejam elas profundas, né? E eu entendo o audiovisual como esse espaço, eu entendo a arte como esse espaço, né? Esse espaço de troca, de reconhecimento, de empoderamento. Então, tem sido para mim também muito essencial poder não só hoje reconhecer esse conteúdo e saber que ele está disponível muito além de mim e para tantas pessoas que eu nem tenho ideia às vezes, mas também em buscar formas, né, de tornar ele mais acessível. E hoje, felizmente, a gente tem conseguido manter uma sequência bem bacana das lives, né? E eu fico muito feliz, não só de ver as pessoas que estão topando dialogar, e eu sempre fico feliz quando eu encontro pessoas que estão dispostas a dialogar. Foi através disso também que eu me entusiasmei e cheguei onde eu estou agora. Como também por tudo que a gente pôde coletar na troca, né, que está na Lagoa. É possível identificar isso dessa forma. Então, eu queria muito agradecer e convidar todo mundo para não só visitar o site, mas seguir também o Alagoá no Facebook e no Instagram, né? O Instagram @Alagoá. Gratidão. É isso aí. E se inscrevam no canal da Larissa no YouTube, viu? Porque tem muita coisa boa lá, muito conteúdo. Quem tiver sem ter o que fazer na quarentena aí, ali vai ser um prato cheio. Valeu, Larissa. Obrigadão. Gratidão, Nereu. Valeu. Até a próxima. Cabra da Peste fala assim desde menino, professor alagoano nordestino. Cabra da Peste fala assim desde menino.